Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com os nossos vídeos aqui no canal e hoje para falar sobre o conjunto dos números inteiros. Então, gêmeos, para a gente ter uma ideia desse estudo, vamos apresentar algumas situações em que nós vamos utilizar o conjunto dos números inteiros, para ver por que a gente estuda o conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Olha só, imagine a seguinte situação. Nós temos aqui a representação de duas contas bancárias, duas movimentações bancárias na conta do Cláudio e na conta da Patrícia. Conta bancária pode ser uma caderneta de poupança, pode ser uma conta corrente, enfim. Tem aí algumas situações que a gente trabalha com dinheiro e envolvendo o banco, e aí a gente tem a movimentação. Olha só, aqui o Cláudio, ele abriu uma certa conta em um certo banco e em umas datas aqui variadas, ele fez o seguinte. Primeiro ele fez um depósito de R$600. Depositou, botou lá no banco. R$600. Depois ele fez uma retirada, ele sacou R$500. Olha, depositou 600, sacou 500, então sobrou 100 lá no banco, né? Ele tem 100 lá. Beleza. Depois ele fez um depósito de 1.000. Ele tinha 100, agora ele tem 1.100, porque ele depositou 1.000. Então ele tem 1.100, mas depois ele vai e faz uma retirada de 900. Tem 1.100, retirou 900, sobrou 200 lá para ele, né? Então, sobrou na conta, é o que ele tem lá. Então, esse saldo, como é uma coisa que ele tem, é um dinheiro que ele tem, é um saldo positivo. É legal? Então, aqui, ele tem R$200. É um saldo positivo. Como é positivo, eu posso ou não usar o sinal de mais aqui, tá? Ele tem R$200. Então, o tem eu vou associar, toda vez que eu falar tenho, eu vou associar o sinal de mais. Como é positivo, não é necessário colocar, mas eu vou deixar aqui só para a gente comparar o que a gente vai ver aí, tá certo? Vamos lá, a conta da Patrícia, ela fez o seguinte, ela abriu essa conta e fez um depósito de R$1.000. Depois, ela fez mais um depósito de 500, então ela tem lá 1.500. Só que ela vai e faz uma retirada de 1.200. Olha, ela tem 1.500, retirou 1.200. Sobrou 300 lá para ela. Ela tem 300 lá no banco. Tá, mas uma outra data, ela vai e retira 500. Opa, ela só tem 300 e retira 500. O que acontece? O banco emprestou dinheiro para ela, não é verdade? Ela tem 300 e retirou 500. Para retirar 500, o banco teria que emprestar para ela R$200, porque ela só tem 300, tá certo? Então, como ela pegou emprestado esse dinheiro no banco, ela fez essa retirada aqui, teve que pegar dinheiro emprestado com o banco, R$200. Então, ela tem um saldo devedor, ela deve R$200. Como é um saldo devedor, eu vou colocar aqui o sinal de menos. Ok? Repare que aqui eu tenho um saldo positivo, aqui eu tenho um saldo negativo, aqui eu tenho, aqui eu devo. Então, toda vez que eu usar a expressão devo e tenho, em se tratando de conjuntos numéricos, conjunto dos números inteiros, eu estou associando devo e tenho a esses sinais, tá? Devo, sinal de menos. Tem sinal de mais, ok? Vai se acostumando com isso. Muito bem. Vamos pensar nessa outra situação aqui, que é muito usado também, o conjunto dos números inteiros. Olha, imagine que num certo dia, num domingo, a temperatura era 20 graus. E daí, na terça-feira, caiu 15 graus. Caiu, baixou, não é verdade? Estava 20, baixou 15, do 15 tira 20... Cai 15 e fica com 5, né? Então, a temperatura aqui é 5 graus, né? A temperatura aqui é 5 graus. Daqui para cá caiu 15. Tá, mas daqui para cá caiu 10. Opa! Tem como cair 10? Eu estou no 5. Se cair 5, chega a 0, mas ele quer que caia 10. Pensa bem. Aqui, deixa eu colocar um
um tracinho aqui. Imagine que aqui seja, sei lá, que seja 0. Tá? E aqui seja 20. 20 graus, tá? Aqui é 0 grau. Olha, aqui está um domínio. Quando cai 15 graus, ele vai para 5 graus. Vamos supor que ele vem para cá. Aqui é 5 graus. Então tá, caiu 15, agora é 5. Para cair, se caísse 5 daqui para cá, caiu 10, né? Mas se caísse 5, a gente viria para 0 grau. Mas não caiu 5, caiu 10. Então tem que cair esse 5 e cair mais 5 aqui. Então a temperatura está abaixo de 0. Correto? Quantos graus abaixo de 0? 5 graus abaixo de 0. O que significa 5 graus abaixo de 0? Olha, 5 acima de 0 é um 5 positivo. Abaixo de 0 é negativo. É a mesma coisa que acontece aqui. Um saldo negativo. Uma temperatura negativa. 5 graus abaixo de 0 é menos 5 graus centígrados. Ok? A gente representa assim, com um sinalzinho de menos. Veja que é mais uma situação. Então, aqui a temperatura é menos 5 graus centígrados. Ok? Então, aqui a temperatura é abaixo de 0. Muito bem. Que outra situação a gente pode pensar em que os números inteiros podem ser empregados? O que você acha? Toda vez que a gente fala em altitude, o nível do mar é considerado nível 0, tá? Quando a gente fala que uma certa montanha está a tantos metros de altitude, nós estamos pensando lá no nível do mar. O nível do mar é 0 e aí subiu, sei lá, a montanha tem 3.000 metros de altitude. Então, significa que do nível do mar até aquela altitude da montanha são 3.000 metros, ok? Tá, mas onde que eu vou usar números inteiros aí? Sem contar que os números inteiros são positivos e negativos, como a gente está vendo, eu posso pensar neles, negativo, pensando abaixo do nível do mar. Imagine que eu tenho um avião que está passando, aqui está o nível do mar, mais ou menos assim. Tem um aviãozinho passando aqui e tem um submarino lá embaixo. Vamos supor que o submarino esteja aqui a, sei lá, 200 metros aqui para baixo. 200 metros aqui para baixo, tá? E o avião está passando aqui a, sei lá, 500 metros aqui para cima. Qual a distância do avião? Que avião bonito, olha, lindo esse avião, né? Qual é a distância do avião para o submarino? Com 500 metros mais 200. Então, a distância entre eles é 700. Tá, mas e se eu falasse assim? Um mergulhador, quando ele mergulha, ele alcança várias posições em relação ao nível do mar. Quando ele desce 1 metro, ele está na posição menos 1. Tá? Porque está abaixo do 0, abaixo do nível do mar, que é 0. Se ele descer 10 metros, ele está na posição menos 10. Se ele desceu 5, ele está na posição menos 5, tá? Porque está abaixo do nível do mar. Que é a mesma coisa que a gente estava vendo aqui do termômetro que media a temperatura. Se está abaixo de 0, se está abaixo do nível do mar, é negativo. Se está acima, é positivo, tá certo? Então, a posição do avião aqui é 500 metros, a posição dele. A posição do submarino é o quê? Menos 200 metros, porque está abaixo do nível do mar. Eu acho que agora ficou melhor, né? Enfim, a ideia é essa. A gente vai trabalhar muito aqui, toda vez que você começa a trabalhar com o conjunto dos números inteiros, saiba que vem muita situação assim, muito isso, tem que aprender, tá? Tem que pegar firme para não dar mole na prova. Vem situações assim com o nível do mar, vem temperatura também, muito, muito, muito. Tá? Então, isso aqui tem que ficar muito bem entendido, tá legal? Ok. E aí, para a gente entrar de vez no conjunto dos números inteiros, a gente precisa analisar, pensar o seguinte, o conjunto dos números inteiros, ele está muito ligado à simetria. O que é simetria? Olha só. Na prática é o seguinte, pensa assim, uma borboleta. Vou mostrar uma borboleta para você.
Então, essa borboleta que está aparecendo aí, se você partir ela ao meio, você vai ver que a parte da direita é igualzinha à parte da esquerda. É tipo um espelhamento, tá? Então, isso é uma simetria. Os dois lados são iguais, mas se opondo para direções diferentes, direções opostas, tá certo? A gente pode também pensar, no caso de simetria, pegar um triângulo, por exemplo, e partir do vértice dele e, partindo do vértice, a gente dividi-lo em duas partes idênticas, uma com direção oposta à outra. Pode ser também um trapézio. A gente pode pegar um trapézio isósceles e partir lá do meio dele, a gente consegue dividi-lo em duas partes idênticas, mas em direções opostas, direita e esquerda. Não é só direita e esquerda, para cima, para baixo, de qualquer jeito, depende da posição que o objeto estiver. Ok? Vamos pensar aqui em mim. Ó, se eu abrir os braços, e eu vou colocar aqui vou dividir aqui ao meio. Repare que o meu lado direito é igualzinho ao meu lado esquerdo. Bom, eu espero que eu não tenha nenhum problema. Eu acho que não tem tantos problemas, pelo menos visíveis. Então, assim, a gente vê que um lado é igual ao outro, porém em direções opostas. Um vai para cá, o outro vai para lá. Mas esse lado é igual a esse lado. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para você é um violão. Olha só. Olha para cá. Esse é um violão. Você conhece o violão? Aliás, eu dou aula de música também, tá? Se for aqui no Rio de Janeiro, eu trabalho com isso há muitos anos, tá? Eu sou, embora ainda um adolescente, já tem muitos anos que eu trabalho com isso. E se você precisa de aula de música aqui no Rio de Janeiro, é comigo. É o seguinte, então, se eu cortar esse violão aqui ao meio, repare que eu terei essa metade daqui para lá igual essa metade para cá. Eu vou virar esse camarada do lado de cá, que aí você vai ver melhor. Tá vendo aqui essa divisão? Repare que essa parte aqui para lá é muito semelhante a essa de cá, né? Só que uma está na direção do lado de lá e outra para cá. Isso é simetria. Com os números inteiros, essa ideia vai acontecer. Deixa eu guardar meu violão. Então, os números inteiros vai acontecer a mesma coisa. Você tem os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. E depois você tem os números negativos que vêm aqui crescendo. Na verdade, não é crescendo. Eu vou falar crescendo por enquanto, só para a gente não se enrolar muito na compreensão. Ele vai crescendo, menos 1, menos 2, menos 3. Na verdade, ele está decrescendo, tá? Mas os números em módulo, depois você vai saber o que é módulo, ele vai crescendo para o lado de cá também. Assim como eu tenho 1, 2, 3, 4 para lá, aqui e infinitamente, para cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai embora. Quanto mais para o lado de cá, ele vai sendo maior, não é maior, tá? É menor, mas eu vou falar que é maior. Porque a gente tem um número indo para o infinito negativo para esse lado de cá. Tá legal? Então, ele cresce para esse lado e cresce para cá também. Cresce no sentido de distância, tá? O fato é que, quanto mais para cá, menor é o número. Porque, imagina, você tem 10, depois você tem 9. Quanto mais para cá, ó, 8, 7, 6, 5. Tá ficando menor, né? Se você continuar para o lado de cá, ele vai ficar cada vez menor. Você vem 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, cada vez menor para o lado de cá. Tudo bem? Então, a ideia é essa. Os números inteiros, eles têm essa simetria. E na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre outros assuntos, sobre colocar os números em ordem crescente. A gente vai falar sobre comparação de números, que também tem a ver com essa colocação de ordem em ordem crescente. A gente vai falar também sobre módulo, tá bom? Então, no vídeo de hoje, é só essa ideia geral sobre o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, você vai compartilhar com seus amigos, você vai curtir, vai comentar e, claro, vai aguardar aí o próximo vídeo para você arrebentar na escola, tá bom? Nas minhas aulas, eu sempre coloco vários exercícios que é para o aluno aprender realmente, chegar na escola e mandar bem, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!